Olá, boa noite. Tudo bem, interagentes? Então, hoje a nossa segunda live da maratona de lives do mês dos pais. O papel do pai na constelação familiar, a figura do pai na visão sistêmica, né? E hoje especificamente vamos falar de padrastos e pais adotivos. E é claro que vieram várias perguntas sobre madrastas, mães adotivas, e eu vou aqui entrar com a Aline, ela já está aqui. Estou aguardando. Olá, Oi, Aline. Boa noite. Namastê. boa noite. Namastê, linda noite. Boa noite. Então hoje Vamos nós lá vamos. então para o nosso bate-papo. Vamos. Quero agradecer a sua presença aqui, o seu aceite, né, do meu convite. Eu estou muito feliz com, pelo fato de você ter aceitado. Estou muito feliz e muito honrada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom a gente ter o espaço para falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, daquilo que transforma a nossa vida, né? E eu devo muito à constelação, eu sou muito, muito grata mesmo, né, de poder estar sempre, né, falando sobre constelação, atendendo, enfim. E contribuindo aí com o nosso aprendizado, né? Está contribuindo muito. Ontem eu fiz uma constelação com a Aline, quero deixar registrado, e foi uma constelação maravilhosa. Foi uma experiência, uma das melhores experiências que eu tive. Foi libertador. Muito. Transformador, né? A força da constelação, a força da nossa ancestralidade. E eu Sim. sou muito grata pela oportunidade de estar mediando e sempre, né, podendo estar crescendo mais cada vez que a gente atende, cada vez que a gente mergulha, né, nas histórias. Bert mesmo falava, a constelação ela se desdobra no fenômeno. Ela é fenômeno. Então nós temos muitos conhecimentos aí já registrados, muitos livros do Bert, só que somos seres únicos, né? Quando abre uma constelação, a gente está abrindo aí a grandiosidade da vida também. Então eu sempre me surpreendo. É um território incrível. E muitas vezes, Aline, a gente pensa assim, o meu problema, né, é muito parecido com o de fulano e vai ser igual. Quando abre a constelação, é totalmente diferente, né? É uma coisa totalmente diferente, é bem isso. Isso que é incrível, né? Não tem como a gente medir as nossas histórias a partir das histórias dos outros. Nós falamos do geral, nós falamos de tendências, né, na constelação, mas isso a gente precisa entender que vai ter a sua peculiaridade dentro da história, né, de cada pessoa. Então, isso também é importante de deixar registrado aqui, porque às vezes as pessoas elas vêm muito nas angústias, trazendo as suas perguntas, fazendo a leitura dos seus casos, só que elas precisam entender que nós estamos lidando com estruturas que são gerais, com tendências do ser humano de agir, de organização, né, desses sistemas, de ser dessa forma, só que nós precisamos entender que nós temos aí também uma ação maior daquele sistema, que muitas vezes pode se desdobrar de uma maneira diferente. Então, por isso, a todos vocês, né, que estão aqui nos assistindo, que vocês observem e relevem também algumas coisas, entendendo que vocês têm a peculiaridade também dentro da história. Porque senão, às vezes, a gente pega como uma receita, né? Ai, meu Deus, ela falou aquilo, e agora? O que eu faço com a minha vida, meu Deus? Não, não é assim, calma. Você precisa adaptar isso para a sua história, para a sua trajetória. Pode falar, Edna, desculpa.
Não, imagina, eu que peço. Até fica um alerta para a live, porque muitas pessoas podem, nossa, falou isso lá durante a live e agora, né? Não serve, na maioria das vezes, não serve de parâmetro. A pessoa pode pedir uma constelação e aí na hora sai uma coisa totalmente diferente. O campo mostra uma coisa totalmente diferente do que aquilo, né? Exatamente. Só imaginar. Então vamos lá? Então, o tema hoje é pais adotivos e padrastos. Por quê? Estamos falando de todo esse mês nós destinamos aí para homenagear, né, os pais, para homenagear essa função paterna. E dentro de toda essa história da função paterna, como nós já falamos na live anterior, nós temos aí uma grande falta desse papel, né, dentro dos sistemas. Seja uma falta física ou uma falta emocional, nós temos todo um histórico aí, e muitas vezes nós chegamos nesse ponto da falta e as pessoas nos perguntam, mas e o padrasto? Né? Ah, pai é quem cria. Pai não é aquele que gera, pai é quem cria. Não, tem nada a ver. Então é uma história muito recorrente quando a gente vai tratar sobre pai. Então por isso bem importante nós tirarmos essa dúvida hoje. O que acontece? Né? Nós sabemos que tem toda essa questão do abandono paterno ou conflitos, enfim, várias questões nesse sentido. Só que nós precisamos entender uma função primordial. Se não fosse aquela pessoa lá, você não estaria aqui hoje. Isso não tem como contestar. A gente não sai de um outro lugar, a não ser do nosso pai e da nossa mãe. Então, quando nós falamos disso, quando nós olhamos para isso, para dentro do sistema, nós olhamos para a força de vida desse pai. A força de vida, da onde você veio. Né? Novamente, como a gente falou no vídeo anterior, na live anterior, as pessoas elas acreditam nessa transmissão genética, né? Elas falam, eu tenho isso do meu pai, eu tenho isso da minha mãe, mas elas não acreditam nessa transmissão de força de vida. Na hora que nós vamos falar de força de vida, muitas vezes essa pessoa que não teve o contato com o seu pai, ela vai falar, não, mas foi o meu padrasto que me deu. Ah, foi o meu avô. Sim, essas figuras elas são importantes. São os cuidadores, são aqueles que muitas vezes te mantiveram viva. Né? Se não fosse eles, muitas vezes você não estava aqui. Porém, nós não podemos apagar esse lugar. Você tem um pai. Se ele não está aqui hoje, ele está dentro de você. Ele vibra nas suas células. Todo mundo é 50% o seu pai, 50% a sua mãe. Então, esse papel ele é inquestionável. Esse é o primeiro ponto de conflito quando nós falamos de padrastos ou de pais adotivos. Por quê? Nós não vamos entender, muitas vezes, por que aquela criança está se rebelando com a gente. Por que, nossa, de repente aquela criança era tão legal e agora ela ficou assim, o que aconteceu? Muitas vezes ela está reclamando do papel do pai dela. Muitas vezes nós, enquanto padrastos ou pais adotivos, atravessamos esse lugar e acabamos não deixando essa criança ir até o seu pai. Como que eu faço para não deixar essa criança ir até o pai? Comece a falar mal do pai dela. Destrua o pai para essa criança. Como que ela vai ter permissão na alma dela para ela dar esse lugar? E daí o que acontece? Isso acaba sobrecarregando a função que não era sua muitas vezes enquanto padrasto ou enquanto pai adotivo. Pai adotivo já é uma questão diferente. Vou entrar no padrasto primeiro. Por quê? O que é a função do padrasto? O padrasto, na verdade, ele está lá porque ele está se relacionando com aquela mulher, com aquele homem, enfim, ele está lá se relacionando, ele está numa relação afetiva, né, com aquela pessoa. Essa é a relação dele. Ah, mas e a criança? Ele precisa entender que o compromisso dele é com aquela pessoa, é um compromisso que vem de um lugar de relacionamento amoroso. Esse é o compromisso dele. Agora, se ele pode
apoiar de alguma forma aquela função, auxiliar de alguma forma a mãe daquela criança, enfim, aquela criança, daí é um outro ponto. Ele pode apoiar, ele pode auxiliar, mas não substituir o papel do pai. Ele precisa respeitar, ele precisa entender que aquela criança ela tem um pai. Mesmo que ele seja ausente, ela tem um pai dentro dela. E esse pai dentro dela precisa ser respeitado. Porque dentro dos emaranhados inconsciente, essa criança ela vai reclamar esse lugar e ela vai criar conflito. Se ela não for respeitada. E o que acontece? Quando esse padrasto, ele acaba pegando lugar demais, ele acaba se colocando como pai daquela criança, ele começa a se sentir sobrecarregado. Ele começa a se sentir estressado. Começa a ter conflito dentro do relacionamento amoroso, muitas vezes, ou conflito na casa, tudo fica muito tenso. Por quê? Porque ele está pegando cargas que não é dele. Muitas vezes ele pega essas cargas que não é dele, por quê? Aí tem várias questões. Às vezes a mãe passa isso, às vezes a mãe acha que porque ele está lá, ele vai fazer o papel de pai e pronto, acabou. Ou muitas vezes é porque ele começa a julgar também esse lugar dessa mãe. Ele começa a falar, mas ela está muito mole. Ela não deveria fazer dessa forma. Ah, porque na minha criação, se eu fizesse isso, eu já apanhava. Uhum. Então ele começa a atravessar o lugar dele, nesse julgamento, muitas vezes, e começa a se colocar para corrigir essa criança. Aí a gente começou a destruir a relação. Tanto amorosa como a relação dele com a criança, vai virar um inferno, né? Como que vai ficar bem? Então, assim, dentro da constelação familiar, a gente precisa entender que nós temos é uma grande teia. É uma grande teia. Então, se o meu lugar é aqui, é aquela história do cada um no seu quadrado, o meu lugar é aqui, eu preciso ficar aqui no meu espaço e aquilo que me compete. Se eu começo a fazer o serviço do outro, achar que outras coisas me competem, enfim, eu começo a atravessar fronteiras e impedindo o trabalho de outras pessoas, a expressão, né, de vida de outras pessoas, isso vai começar a dar problema, isso vai começar a gerar um desequilíbrio sistêmico, essa teia ela começa a vibrar de uma maneira não harmônica. Entendi. E daí começa a prejudicar, né? Tudo em volta. A criança, ela por si só começa a chamar o padrasto de pai. Essa pergunta não estava, é que surgiu agora, né? Bert, ele diz no livro dele, Para que o Amor Dê Certo, que os padrastos ou a madrasta diga para essa criança que eu não sou sua mãe ou eu não sou o seu pai, né? Mas a criança ela já está ali, né, naquele ambiente, ela cresceu chamando aquele homem, aquele padrasto de pai. Como proceder, então, nesse caso? Então, uma coisa que pode ser feita é assim, essa madrasta ou esse padrasto, falar para essa criança, olha, eu sei que você aprendeu a me chamar dessa forma, é uma forma carinhosa que você me chama, eu entendo isso, só que vamos falar, né, de verdade, o que acontece? Você tem o seu pai, você tem a sua mãe, eu sou somente o companheiro da sua mãe ou a companheira do seu pai, eu sou seu padrasto ou sua madrasta, esse é o meu lugar, eu estou aqui para te apoiar. Eu entendo que você me chama dessa maneira carinhosa, você pode continuar me chamando se você quiser, mas você precisa entender que você tem o seu pai e a sua mãe no seu coração. Então isso precisa ficar assim muito nítido para essa criança, ela entender que quando ela está usando aquele nome, ela está usando de uma maneira carinhosa, mas que ela não passe por cima do pai e da mãe dela que existe no coração dela. E novamente, se essa criança falar, mas meu pai não está aqui. Sim, ele está. Se você está aqui viva, é porque seu pai está aí dentro de você. E eu vejo ele. Se esse padrasto, se essa madrasta
dá essa autorização, muitas vezes, eu vejo, eu respeito ele. Essa criança ela já vai ter um outro lugar. Com o tempo, ela já vai se situar de uma maneira diferente. E dá para sugerir, me chama pelo nome. Vamos fazer essa mudança agora? É um bom movimento, é um movimento muito bonito de cura que dá para ser feito. E chamar de tio? Não. Não, né? Não. Nós precisamos colocar os nomes corretos nas coisas. Pra gente ter menos problema aí na história. Né? Tem aquela história também, o tio do pão, vamos lá comprar o pão lá com o tio. Não, gente, ele não é irmão da sua mãe, ele não é o seu tio. Vamos realocando os lugares aí, vamos colocar todo mundo nos seus lugares que tudo fica bem. Ele é só o padeiro, olha lá, o padeiro vendendo pão. Certo, Aline. Coloca o nome, chama pelo nome. Ok. Bom, nós falamos, você falou aí qual é o real papel do padrasto, né? Tem uma pergunta. Sou madrasta de 2 crianças que convivem comigo e meu esposo. Porém, a mãe das crianças tem ciúmes da minha relação com elas. Usa elas para mandar recados. Fico sem saber lidar com essa situação porque também não me sinto confortável com essa situação. Qual seria a orientação com relação às crianças para que elas não fiquem com raiva de mim? Então, o que acontece, gente? Eu sei que vocês queriam uma resposta, né, lógica nesse lugar, mas a constelação olha para o que está por trás disso. E o que está por trás? Nós temos aí, com todo respeito, muitas vezes um homem que não está se posicionando. Provavelmente um homem que não finalizou muito bem esse relacionamento com a mãe das crianças. Mas já passou 40 anos. Não importa. Se a gente não fechou aquela ferida, se a gente não fechou aquela história, a história vai ficar ali. Pode passar 100 anos. Então, assim, o que eu vejo, né, de tudo isso é que esse homem ele precisa olhar para essa relação, precisa olhar para essa questão com a mãe das suas crianças, respeitar a mãe das suas crianças. Provavelmente ele não está respeitando a mãe das crianças nas crianças, e essas crianças estão descontando na madrasta, né? Então, esses lugares, né, que chega, fica mandando recado, sim, é uma situação super chata, é uma situação bem desconfortável, mas que precisa fechar dentro da história desses dois. E em relação a ela, a madrasta, o que ela pode fazer é começar a olhar com respeito essa mãe das crianças nas crianças também. Quando for falar com as crianças, olha a mãe delas ali, respeita elas como mãe. Não precisa olhar, ela é a ex, né? Enfim, não entra nessas outras relações. Mas quando for tratar com a criança, olha e respeita. Honra aquela força que está ali, enfim, e faz somente a parte dela, que é apoiar. Muitas vezes a gente tem, principalmente, a gente fala de padrasto, mas principalmente as madrastas são as que mais cruzam essa barreira, né? A gente tem uma tendência aí social que é para as mulheres abraçarem as histórias, abraçarem os filhos, abracem todo mundo, vamos abraçar a galera, né? Então acontece isso. E acaba cruzando essa fronteira e às vezes criando os filhos, às vezes educando, às vezes corrigindo, e isso é o papel do pai. Se a mãe não está ali presente, é o pai que vai fazer esse papel. A madrasta, ela precisa se recolher um pouco e ela apoiar a história. Ela pode apoiar, auxiliar de alguma forma. Esse é um ponto muito delicado. Vamos pensar num exemplo. Como que seria, né, no dia a dia? Eu preciso perceber como que eu me sinto. Falando agora para essa madrasta, como que eu me sinto? Eu me sinto sobrecarregada? Então já mostra que eu estou cruzando essa fronteira. Vamos supor, a criança, ela está
precisando de uma ajuda para cortar o pão. Como que eu me sinto em relação a isso? Vai ser muito pesaroso eu ir lá cortar o pão? Porque se está sendo pesaroso, é porque eu não estou apoiando, eu estou ocupando um lugar que não é meu. Então, o papel da madrasta e do padrasto é um papel de apoio. Ah, eu posso fazer agora que eu não estou fazendo nada. Mas eu não vou deixar as minhas coisas exclusivamente para ir lá, né, cumprir esse lugar da criança. Se tem ali o pai disponível, a mãe disponível, enfim. Eu vou deixar que esse pai e essa mãe ocupem o lugar. Ou se essa criança está precisando e eu não estou disponível, eu vou chamar um adulto ali que possa auxiliar. É muito tênue, eu preciso ir para esse campo do sentir mesmo na história. Como que está meu corpo nisso? Como que está a minha sensação? Porque aí eu vou ter a resposta dentro da peculiaridade da história. Agora, uma coisa que é chave, assim, padrasto e madrasta não devem bater. Jamais. Jamais, né? Não devem punir, castigar, dar um longo sermão. A não ser que seja coisas da casa, sei lá, lavar uma louça, uma coisa assim, onde aquela figura tem 50% ali da casa. E quando o pai Mas a tarefa de educar é dos pais sempre. Não é do padrasto, não é da madrasta. Quem educa são os pais. Ah, mas isso está me incomodando porque ele está fazendo isso e tal. Vai lá, num outro momento, quando você estiver longe da criança, e você vai falar com a mãe da criança. Ela vai fazer o processo de educação. Então, quando a gente entra no âmbito da educação, nós já estamos falando de uma responsabilidade. O padrasto e a madrasta, eles não têm a responsabilidade pela educação daquela criança. Eles estão como um apoio. Na verdade, quando eles abraçam, eles tomam a força de vida dessa criança, eles quebram a força de vida dessa criança, né? Quebra, porque ela vai excluir, né, aquele pai ou aquela mãe. E aí, ninguém repõe. Aquela energia, a energia de vida que a criança exclui, ninguém repõe. Não tem em outro lugar. Ah, mas eu sou pai. Sou pai e mãe ao mesmo tempo. Não repõe. Se você é mãe, você é mãe. Você não tem como repor a energia do pai. E isso vai te destruir, isso vai te sobrecarregar. De repente você está ali com raiva já do filho, porque você não aguenta mais. Mas você se colocou nesse lugar de pai. E muitas vezes a criança apresenta às vezes as birras, os problemas, porque a própria mãe não está dando acesso, ou o pai não está dando acesso ao pai ou à mãe biológica. Sim, porque nós precisamos entender que as nossas crianças, elas têm um amor cego. Aquilo que a mãe fala para elas, aquilo que o pai fala para elas é muito forte. Então, se ela, de alguma forma, acaba compartilhando questões da relação dos dois que não deu certo e tudo, aquela criança ela vai tomar partido. Não existe você despejar toda uma história assim para a criança e falar, ah não, mas tá tudo bem, é seu pai, aceita, tá bom? Não vai aceitar, aquela criança ela vai tomar partido. Então a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não estar negando, né, esse acesso, porque é claro que assim, as relações, não estou falando que as relações amorosas elas não nos machucam, que as situações elas não são tristes, que não são permeadas de abandono, de muita questão negativa, aquilo que a gente não queria, né? De repente a pessoa vai e traz, sacaneia, enfim, toda aquela história. Só que assim, isso a pessoa fez com você. A pessoa fez na relação entre homem e mulher, enfim, na relação entre casais. Ela não fez com a criança. Ah, mas acabou fazendo. Sim, tá bom, acabou fazendo. Mas a relação
dessa criança, ela precisa ter acesso a esse pai. Não ao seu ex-esposo que te frustrou, que fez, enfim. Então é nesse ponto que a gente precisa dar autorização para que essa criança ela tenha acesso a essa pessoa. Porque ela é o pai certo para aquela pessoa, para a criança. Ela é o pai certo. Ai, mas como assim? Gente, a criança está ali. A natureza aconteceu. A vida se desdobrou. Como a gente vai falar que tem uma coisa errada ali? Não tem. A natureza não tem erro. Os sistemas familiares que se unem para gerar uma nova criança, eles não são por acaso. Então, sim, aquele é o pai certo. Ah, mas ele faz isso e isso eu não gosto. Isso, a criança ela vai pegar tudo isso, mas ela precisa conhecer o pai dela a partir dos olhos dela, não a partir daquilo que você está querendo que seja. Ela vai pegar tudo isso, ela vai ter a relação dela com tudo isso. E se aquilo machucar ela, isso vai se transformar em força na vida dela. Então, o que eu estou querendo dizer é que ela precisa ter acesso. Esse acesso faz parte de quem ela é, da constituição dela. Já fugi do tema, né? Eu acho, porque eu já me passo. Acaba indo, né? Os vínculos, eles são indissolúveis mesmo, né, Bertie? É bem claro nisso. E um segundo relacionamento, um terceiro relacionamento só é possível quando os outros vínculos, os outros relacionamentos são reconhecidos e bem resolvidos. E muitas vezes, ali, esses relacionamentos, eles não são possíveis de ser bem resolvidos. E isso pode, né, se resolver numa constelação, honrando os relacionamentos Sim. anteriores, né? A pessoa vai fazer a parte dela, né? Quem está com consciência para olhar para aquilo vai fazer a sua parte. Sim. Independente se o outro aceita, se o outro não aceita, aí é o peso que a gente deixa com o outro e não com a gente, né? A gente fica só com o que é nosso. Sim. Bom, posso ir para outra pergunta? Vamos lá. Tenho um filho e não sou casada com o pai dele. Meu filho não tem contato com o pai. Trabalho fora o dia todo e tenho que deixar o meu filho com o meu atual esposo, que é o padrasto. Acabo delegando a ele o papel de pai, mas não gosto quando ele é muito rigoroso com meu filho. Consigo constelar para me livrar dessa situação? Bom, acaba, né? Você já respondeu. Pode falar, Edna, é isso aí, já tá pegando o fluxo, vamos lá. Sobre barriga de aluguel, agora vem aí. Você quer falar sobre adoção? Fazer uma explanação sobre adoção? Eu vou só frisar essa questão, né, dessa pergunta que você trouxe. E assim, a gente já pode ver a própria resposta aí na história, né? Então, por que ele está sendo tão rigoroso com esse filho? Porque ele está pesado. Ele está pesado, ele vai descontar. Então, ou os padrastos eles vão se tornar abusivos com essas crianças, se eles estão assumindo um peso que não é deles, ou eles vão embora da relação. Mas muitas vezes também acontece ao contrário, porque desses padrastos darem tanto para esses filhos que não são deles, enfim, cruzarem aí a fronteira, né, que a gente já falou, essa mulher acaba se sentindo em débito. Ela acaba não conseguindo pagar isso, ela acaba não conseguindo compensar. E muitas vezes ela vai embora. E daí nós vamos ver histórias de homens falando, nossa, mas eu dei tudo para aquela mulher. Eu cuidei dos filhos dela, eu criei os filhos dela e a mulher foi embora. Por quê? Porque se sente em débito. Existe um desequilíbrio sistêmico quando a gente assume um lugar que não é nosso. Por mais romântico que pareça, né? Eu fiz isso, eu abraço o mundo, tá tudo bem. Gente, vai ter um problema. Né? Não existe essa questão, existe o desequilíbrio sistêmico, ele acontece. Então, o que acontece nesse caso? Qual que seria a solução nesse caso? Sim, a constelação ela vai ajudar, vai ver, vai dar ferramentas, mas um ponto que a gente já pode ver aí nessa história para auxiliar.
não é o papel dele, ele ficar com essa criança o dia todo. Então, seria a sugestão você arrumar alguém dentro do possível, né, uma babá, algum lugar para que essa criança fique, ou levar ela junto, enfim, entender que ele não tem essa obrigação de ficar com a criança, que ele tem as coisas dele. Quem sabe ter que maneirar o tamanho, a quantidade de serviço, enfim, a gente sabe que, né, cada um na sua realidade financeira, só que é isso, precisa diminuir esse contato, essa quantidade de tempo que essa criança fica ali, precisa. Vamos lá. Pode. Bom, tem uma pergunta aqui, Aline. Meu pai que já morreu. Bom, eu vou fazer ela porque essa pergunta ela mandou 2 vezes. Meu pai que já morreu há quase 5 anos tinha insônia. Hoje sofro com insônia também. Já fiz terapia e ainda não consegui resolver. Pode ser algo que herdei dele? Pode, né? Também. Ela pode Sim, estar representando. a gente acaba herdando. Deu um eco aqui, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá. Sim, a gente acaba herdando, sim, né, essas questões. Pode ser essa herança, mas é a herança de uma memória. É a herança de alguma coisa que não está sendo vista. Geralmente a insônia, ela está muito ligada com isso. Com algo que eu preciso ficar acordada bastante tempo para que eu veja algo que está muito oculto. Então, é uma herança do pai, mas também essa herança do pai é um sintoma lá atrás. Tem outras coisas aí atrás que precisam ser olhadas. Você ia trazer a pergunta da barriga de aluguel, né? Isso. Sobre a barriga de aluguel. O casal Tem outra pergunta aqui. Eu vou terminar. Tem perguntas que estão aí, né? As pessoas estão fazendo, mas a gente dá prioridade para as que já foram enviadas? Sim? Sim. Sobre barriga de aluguel. O casal doa o espermatozoide e o óvulo. A criança fica vinculada com a mulher que aluga a barriga? Sim. Essa criança, ela vai ser fruto de 3 sistemas. A placenta, né? Porque nós temos algo muito forte, que é o quê? Essa mulher que é barriga de aluguel, ela está abrindo mão de uma parte da vida dela. Essa mulher, ela está se colocando em risco de vida. Toda gestação, nós temos aí gestação de baixo risco, ok, claro, mas toda gestação, ela é um risco, ela é uma visita à morte. Na hora de ter um filho, nós visitamos a morte, nós trazemos em toda a visão ancestral do parto, nós visitamos a morte, nós deixamos esse plano, né, digamos, acessamos aí essa criança e voltamos para parir. Então, nós entregamos aí uma parte da nossa vida. Então, não existe essa parte, não, é só fruto do óvulo e do espermatozoide. Não, se teve uma terceira barriga, são 3 sistemas e existe vinculação e precisa dar um lugar para essa barriga também. Ok. No caso de adoção de uma criança que não conheceu os pais biológicos, ela pode manifestar algum problema dos seus ancestrais? Nesse caso, como poderia resolver na constelação se em alguns casos os pais biológicos não são encontrados? Sem problema, né? Na constelação familiar a gente não precisa encontrar, a gente não precisa conhecer os pais biológicos que não estão ali presentes, enfim, não tem problema algum. A questão é a seguinte, tá? Essa criança, tudo que ela vai manifestar, possivelmente, vou dar aí uma porcentagem, 95% é biológico. Porque, como eu falei, existe junto com essa transmissão que é genética, que é física, existe a transmissão psíquica.
a transmissão de traumas, a transmissão de toda uma hereditariedade, de uma forma de fazer coisas, de ser e existir. Então, sim, ela vai trazer os seus emaranhados, que é do sistema biológico, tá? Poucos são os emaranhados que decorrem aí do sistema adotivo. E o que acontece? Como que nós podemos auxiliar uma criança que ela tem essa situação de adoção? É sempre dar o lugar para os pais biológicos. Respeitando, né, esses pais nessa criança da mesma forma. E os pais adotivos, onde que eles entram? Na constelação, nós colocamos então o pai, a mãe, e o pai adotivo e a mãe adotiva, aqui próximos, como os pais de criação. Né? Então, eles estão juntos e conectados, porém, os pais biológicos, eles vêm primeiro. Por quê? Força de vida. Força de vida. Então, a força de vida precisa ser honrada e depois essa força que manteve essa criança viva. Então, nós temos até falas na constelação que falam sobre isso, né? Ah, obrigado pela vida. Essa criança, ela reverencia, ela agradece a vida aos pais biológicos, mas ela renuncia a eles para que ela possa criar vínculos com os seus pais adotivos, que é fundamental que ela crie vínculos, que ela se sinta pertencente àquele sistema, tá tudo certo com o sistema dela. Né? Por quê? Porque vocês, pais adotivos, me mantiveram vivo. E nunca mentir, né, Aline? Sempre. Como? Nunca mentir para a criança, sempre ela ter conhecimento de que ela foi adotada. Sim. Ela precisa ter esse acesso, sabe por quê, gente? Vocês podem falar assim, ai, mas ela nem vai perceber, nem vai saber, não vai fazer diferença e tal. A alma sabe. O inconsciente dessa criança sabe. E ele vai estar manifestando coisas, muitas vezes, que ela não vai saber dar um nome. E isso é um conflito tão grande dentro da pessoa. Quando você sente algo que você não sabe o que é, você não tem uma resposta, ninguém te diz essa resposta, você procura, você pergunta, ninguém te diz essa resposta. Né? E quando ela pode dar esse nome, né, o meu sistema ele começa num outro lugar e depois ele está aqui. Isso pode, como que eu vou falar? Economiza aí uns longos anos de conflito na vida da pessoa. Ela precisa ter acesso à história dela. Todo mundo merece saber a sua história. E eu não estou falando de conhecer pais biológicos, tá? Não. Ela não precisa conhecer, não é para ir atrás, a gente não incentiva isso, né? Já foi feito o processo, vida para frente. Olha para frente e segue adiante. Mas precisa saber. Em caso de crianças pequenas, a própria mãe adotiva, ela pode constelar. Não precisa ser a criança, né, Aline? E isso não precisa ser a criança. Ok. Sem problema algum. Tá? Ok. É aconselhável adotar 2 filhos dos mesmos pais biológicos por conta dos emaranhados sistêmicos? Olha, eu não diria que é por conta dos emaranhados, mas assim, para essas crianças, né, elas serem criadas com o irmão próximo ali, é bem mais saudável, vai ser bem menos complicado a história delas do que separados. Então, se os pais adotivos tiverem condições, o O melhor melhor seria sempre adotar os irmãos, todos os irmãos que têm daquela família. Sim. E deixar com que as crianças tenham acesso aos pais biológicos, se elas quiserem. Olha, não é bom. Não é bom, né? Não é bom porque daí elas vão deixar de se vincular com essa família, vão começar a ter sensações de despertencimento e várias coisas. Porque assim, se essa família ela decidiu doar essas crianças, né? Então, ela não precisa mais ter contato com essa família. Basta ter no coração dela, ter nesse lugar de honra, de amor, de agradecimento pela vida e seguir adiante. Tá? O melhor é que não se incentive o acesso. Ok. Vamos às perguntas que as pessoas fizeram, então, Alina.
pergunta. Mas se o pai está ausente, alguém não tem que fazer o papel de pai? Se o pai está ausente, alguém não tem que fazer o papel de pai? Alguém tem que fazer o papel do pai? Não. Por quê? O pai existe dentro daquela pessoa, daquela criança. Vamos supor que o pai tenha morrido. A criança, né, nasceu e o pai morreu. Ela continua tendo. Ela continua tendo aquele pai dentro dela. Por quê? Essa ausência paterna já vai ser o papel. Ela já vai estar recebendo algo com essa ausência. Isso já é uma força. Entendi. Alguém pode apoiar. Ela pode ter um avô, ela pode ter um padrasto, ela pode ter um tio que apoie, que auxilie, né? Que ela veja, que seja exemplo, mas cada um no seu lugar, não cruzando essa fronteira de tampar ou querer tapar esse lugar. Por quê? Porque ela vai ter crescimento com essa ausência. Às vezes as pessoas acham que a constelação ela romantiza o sofrimento. Não é. É porque a gente lida com a realidade como ela é. Nós não tapamos a realidade. Por quê? Porque é na realidade que essas pessoas têm força. Vou trazer uma frase para vocês. Para a alma não tem argumento. Então, nós podemos falar para essa criança que outra pessoa vai substituir o pai dela, mas dentro da alma essa criança sente. E não vai funcionar. Então, é melhor que essa pessoa assuma esse lugar como um apoio, como alguém que essa criança ela pode contar sempre quando ela quiser, né, como um auxílio de confiança, mas isso não precisa ser o pai. Não precisa fazer papel de pai. Né? Essa criança ela tem, que ela possa ter esse acesso, que ela possa visitar e entender que se esse pai ele não está ali presente fisicamente, ela precisa olhar para dentro e pegar esse pai dentro dela. E se a gente tapar esse buraco, ela não vai conseguir fazer esse caminho. E nesse caminho a gente tem força. Por quê? Porque nós devemos pegar aquilo que nos faltou, aquilo que nos causou muitas vezes uma dor, uma tristeza, e transformar em força. Aline, tem uma pergunta que ficou mesmo aqui. Padrinhos de batismo também criam vínculos sistêmicos com a criança? Nesse caso, seria os ajudantes, né? Aí ajudariam até na... Olha, vínculos sistêmicos... Assim, tudo é vínculo, né, gente? Tudo é relação, tudo... Até numa empresa nós temos vínculos sistêmicos, né? Mas vínculos no sentido de transferir alguma coisa para a criança ou algo assim seria bem difícil, né? Não tem como. Seria mais entrar nesse lugar de cuidado e cuidar para respeitar o pai e a mãe, né? Porque às vezes padrinho e madrinha entra no lugar e fala, não, porque eu que mando aqui, enfim, vocês não estão fazendo direito. Não, daí eles já estão querendo fazer o papel, né, do pai e da mãe. E então é só mais ter esse cuidado, mas não entendi bem o sentido, né, que essa pessoa pergunta. Não teria uma obrigação em relação à criança. Ok. Pode fazer. Fale um pouco sobre a produção independente, ou seja, só mulher e criança. E aí tem outra que ela fez depois, que é como contar para a criança que ela é fruto de produção independente. Ouviu, Aline? Ouvi. Então, produção independente não existe, né? Porque nós vamos ter ali o espermatozoide ali na história. Mas eu entendi, né? Estamos falando aí da fertilização.
E o que acontece? Existe, primeiro, para a mulher existe um vínculo, tá? Ela fica vinculada com o doador, por mais que ela não conheça, existiu aquele vínculo, tá? Foi só por causa que esses dois sistemas eram compatíveis que essa criança, ela veio à tona, senão não daria certo a fertilização, o processo. Então precisa respeitar novamente a força de vida que vem dessa criança. A força de vida que vem, né, dessa criança, não. É a força de vida que originou essa criança, que foram duas forças. Por mais que esse pai ele não vai exercer esse papel, mas ele existe. Então precisa contar para essa criança, olha, você veio de uma outra forma, mas você tem o seu pai dentro de você, né? Ah, mas é uma produção e foi o casal, vai ter o pai que cria, né? Deixar muito claro, esse é o pai que cria, ele já vai entrar num lugar um pouco diferente, né? Ele vai estar criando ali junto, ele vai estar sendo chamado de pai, mas precisa respeitar essa força de vida, porque o pai mesmo é o pai que doou, né? A força de vida que veio dali. Se não tivesse aquele espermatozoide, a criança não estava ali. Então precisa haver esse respeito e deixar que a criança tome essa força também dele. Certo. E ali nessa criança também, por mais que o doador tenha sido só doador, essa criança vai estar no sistema desse pai, né? Sim, vai vir com toda a transmissão genética, da mesma forma também vem a transmissão psíquica. Então, os traumas daquele sistema, desse doador, passam para a criança. Já é um caso um pouco diferente da barriga de aluguel, porque ela não vai ter nada desse pai que está ali criando, ou de uma outra mãe, né? Ela não vai ter nada deles. Novamente, gente, aqui a gente não está falando de melhor, pior, superior, inferior, não são esses lugares, né? Nós estamos falando de força de vida, ela não vai ter, ela vai aprender coisas, ela vai receber uma bênção, né? De ter mais uma pessoa ali cuidando dela. Para a criança é uma bênção, toda essa história, tá tudo certo. Só ela precisa ter acesso a essa história, ela precisa ter acesso, saber que ela veio de um pai e é outro, e é mais um pai, né? Uhum. Chega aqui. Pode falar. E quando você tem uma mãe e ela não faz questão de ter contato com a filha e os netos, mesmo a filha procurando ela, ficar decepcionada toda vez que encontra, o que devo fazer? Ouviu? Ouvi. Então, essa pessoa ela precisa seguir adiante. Nós precisamos entender que nós... eu peguei aqui a pergunta, deixa eu ler de novo, ver se eu entendi. Isso, o que acontece? Nós precisamos entender que os nossos pais, eles só dão aquilo que eles têm. Às vezes, eles não tiveram. Eles não aprenderam a ser pais e mães. Às vezes, essa força de vida, ela não foi passada. Foi, né, de certa forma, porque você está ali, você nasceu, mas eu digo a força de vínculo, o maternar, o paternar, às vezes isso não foi passado nessa hereditariedade. Essa ancestralidade, ela não aprendeu a ser dessa forma. E daí nós, muitas vezes, como filhos que chegamos depois, vamos lá cobrar os nossos pais. Querer que eles sejam assim ou querer que eles sejam assado. Sendo que eles não têm condições. De onde que eu vou vir com a história da goiabeira de novo. Uma árvore de goiaba, ela vai dar mamão? Não, ela não vai dar, ela não consegue dar mamão. Ela não tem para dar. Então, nesse caso, o que nós fazemos? Te agradeço pela vida e eu me afasto de você, eu sigo para a minha história. Mas eu levo o que você me deu. Eu tomo a vida que você me deu.
Por quê? Porque é isso que ela tinha. E só isso já é um grande presente se a gente for ver. O que é uma vida? Como que a gente consegue devolver uma vida? Então, novamente, não estou romantizando o sofrimento, mas sim a constelação ela dá condições para que essa pessoa ela siga adiante e pare de se martirizar. Porque não adianta cobrar. Essa pessoa ela não tem condições, ela não vai mudar, ela não vai ter para dar. Então, o que precisa é assim, nós precisamos entender que quando nós falamos de honrar o pai e mãe, é dentro de nós. É o pai e a mãe, é a força que está ali dentro de nós. Só isso. É afastar um pouco dessa visão do pai humano, da mãe humana, que fere, que não sabe o que fazer, enfim. É honrar essa força de vida e seguir adiante. Tem um comentário aqui. Quando as pessoas amigas me cumprimentavam no Dia dos Pais, eu detestava, pois sempre deixei claro para o meu filho que eu jamais seria pai e mãe para ele. Apenas seria uma ótima mãe e ponto final. Exatamente. Nós estamos... a sociedade às vezes quer nos colocar em lugares que não são nossos e que causam mais sofrimento. Porque daí, novamente, nós acabamos carregando um peso que não é nosso, né? Essa criança, ela olha para aquilo e fala, isso é uma mentira, porque para a alma não tem argumento. A alma, ela sabe que ela tem um pai, ela sabe que ela tem uma mãe, e só vai causando mais problema. Então, realmente, a gente precisa ficar com aquilo que é nosso. Só aquilo que é nosso já é pesado demais, vocês não acham? Eu acho. Eu acho que tá bom. Né? Então, nós precisamos entender que é aquilo. Nós fazemos aquilo que é possível. Nós precisamos entender que nós temos as nossas limitações. E quando nós temos a nossa limitação, é onde entra o papel do outro. É onde a gente precisa dividir com esse outro para que a gente possa seguir a vida com mais equilíbrio, com mais leveza. Quanto tempo temos, Edna? São 19h53. Temos aí 7 minutos. 7 minutos só. Essas lives são muito curtas. São. Eu estou esquentando, eu quero falar mais, eu fico me segurando. Eu falo, não dá ainda. Calma. Eu sei, as nossas aulas ultrapassam. Sim. Mas vamos lá, Edna, te interrompi, pode falar. Já sou avô. Essa aqui é uma pergunta da outra live, mas eu acho bem interessante, que nós não falamos, né, dos avós. Apanhei muito do meu pai quando criança, ele era alcoólatra. Quando meus filhos eram crianças, tentei ser rigoroso, mas acho que não foi suficiente. E hoje os vejo adultos com sérios problemas de relacionamentos. O que posso fazer para ajudá-los? Eu me lembro dessa pergunta. Eu acho que eu respondi ela em vídeo. O que acontece? O que a gente pode fazer para ajudar os netos, os nossos filhos, né, quando a gente vê essa história? Olhar para os nossos próprios emaranhados. Por quê? Porque quando eu mudo aqui a minha história, isso atinge a eles. É uma rede. Nós precisamos resgatar essa sabedoria da ancestralidade, onde todos os povos, os povos primeiros, né, independente de etnia, de região, eles sempre falaram sobre ancestralidade. E a gente que muitas vezes entramos aí na cidade, as nossas raízes foram cortadas e a gente se distanciou disso. A gente acaba achando que cada pessoa que surge do nada e a gente acaba perdendo essa história. Então, a ancestralidade, o que a ancestralidade pode fazer pela sua descendência? Se melhorar, fazer o seu melhor, olhar para as suas dores, olhar para as situações que aconteceram, porque assim, essa transmissão, ela chega diferente nos nossos descendentes. Isso é uma forma que a gente pode fazer. O nosso exemplo, ele vai causar também uma diferença
nesses outros, ele vai ser um ponto de força para esses outros. E tá tudo certo também, porque a gente está a serviço de algo maior. Quando a gente fala isso no sistema, tem gente que, na constelação, tem gente que romantiza. Mas o que acontece? O nosso sistema é algo muito grande. É algo que vem passando de geração em geração. Nós vamos recebendo essas formas de ser e de agir. E às vezes nós não conseguimos fugir disso. Por mais que a gente ame os nossos filhos, a gente ame as pessoas à nossa volta, a gente vai fazer aquilo que é possível. Por isso que nós somos os pais certos para essas crianças. E essas crianças são os filhos certos. Por quê? Porque vem dentro de todo esse sistema onde você tentou fazer o seu melhor, mas você fez aquilo que era possível conforme o que você recebeu. Novamente, nós nascemos de uma goiabeira, como que nós vamos ser mamão? E isso também não é para passar pano para a gente continuar sendo também ruim, fazendo as nossas coisas. Não, a gente precisa se curar. Nós, enquanto adultos, nós temos a responsabilidade de curar as nossas feridas. Quando a gente cura aqui, gerações são curadas. Exatamente. E é isso, tá com a gente. Tudo que nos aconteceu, que a gente faça algo de bom e de grandioso com isso. Por quê? Uma coisa lógica, não vai adiantar a gente seguir sofrendo e vomitando as nossas dores em cima dos outros e falando que a gente é assim porque fizeram isso com a gente. Não vai resolver. O que a gente precisa fazer é assumir tudo isso, assumir todas essas dores e fazer algo de bom e de grandioso. Aí sim a gente consegue ter uma geração diferente, aí sim a gente consegue propagar felicidades para os nossos descendentes e todas essas questões. Né? Sim. Tem uma pergunta? Então, é melhor ter os próprios filhos do que adotar? Então, é melhor ter os próprios filhos do que adotar? Então, não entra muito numa questão do ser melhor ou pior. É porque, assim, um sistema, uma pessoa que sente vontade de adotar, isso já vem de alguma forma compensando alguma história do sistema. Isso já está a serviço de algo maior. Então, tá tudo certo também. As famílias que têm crianças adotadas, enfim, tá tudo certo. Não tem nada de errado com essas famílias. Mas se a gente olha a princípio para os emaranhados sistêmicos, é uma questão. Por quê? Porque virão emaranhados que a gente não conhece. Virão emaranhados que a gente não sabe. Então, a gente acaba assumindo, muitas vezes, emaranhados que não são nossos, digamos, dentro dessa história. E o que a gente vai precisar fazer é somente ter esse cuidado de respeitar. Não se colocar acima desses pais biológicos. Porque muitas vezes nós temos histórias românticas acerca de adoção, que é o seguinte. Você vê ali uma família que não tinha condições, você chega lá e oferece, não, deixa eu cuidar para você dos seus filhos, eu tenho mais condições. E a gente acaba tirando as crianças desse lugar, achando que a gente pode fazer melhor que os seus pais biológicos. Aí é um emaranhado diferente. Aí é uma questão de adoção que vai gerar problema e muitas vezes tragédias familiares. Por quê? Porque essas crianças, elas reclamam os seus pais. Essas crianças tiveram seus pais humilhados. Então, enfim, aí já é um outro recorte. Então a gente precisa entender como que a gente chega nesse lugar da adoção. Se eu me coloco acima, se eu me coloco abaixo. Eu adorei essa frase. A adoção não é caridade. Exatamente. E também nós não devemos adotar para tapar buracos nossos. Eu já vi muitos casos. Eu vou ficar sozinha, tal, depois eu adoto para alguém cuidar de mim quando eu for mais velha. 25 segundos. Gente do céu, vai se responsabilizar, vai fazer terapia. Não, seja adulta. Vai delegar a tua história para outra pessoa? Não é assim. Se vai adotar não para tapar o buraco. Vai adotar para exercer aquele papel de cuidado, tudo, mas com respeito.